Já tá gravando? Não, perdi. Fala, não tá ruim isso. Volta aí, tudo droga. Oi, eu sou o Ângelo, eu sou professor de Educação Física. Na verdade, eu fui descobrir mais ou menos a leitura a partir dos anos 1990, quando eu já era professor de Educação Física numa escola de Educação Infantil. E vendo tantas crianças com livros em diferentes momentos do dia a dia da escola, fosse na sala de aula, fosse no intervalo, no recreio, eu comecei a achar aquilo muito curioso. E como eu gostava de, nas minhas aulas, sempre criar alguma história para apresentar as brincadeiras para as crianças, meio que embarcar no mundo de criação, no mundo mágico, eu fui sendo atraído para os livros, até que eu descobri uma sala bem maneira, cheia de livro, que as professoras usavam, e eu comecei a folhear os livros, a ler os livros, e aquilo foi de alguma forma me encantando. Não tive livros desse tipo quando eu era criança, Naquela época eram livros de capa dura, com quase nenhuma imagem, não tinha o tratamento dos livros dos anos 90, 2000 especialmente para cá. Alguns anos depois eu me interessei por estudar literatura infanto-juvenil e fui fazer uma especialização na UF, Universidade Federal Fluminense. E lá me apresentaram um livro bem bacana, que é esse aqui, ó. Por um simples pedaço de cerâmica. A autora é a Linda Su Park, editora Martins Fontes. Essa edição é de 2010, mas o livro é de 2002. Ele é um livro premiado, ganhou o maior prêmio de literatura infantil juvenil nos Estados Unidos, a Newbery Medal. É uma ficção, se passa no século XII, na Coreia, num vilarejo chamado Chupo, onde um menino órfão de seus 12 anos de idade, que não tinha um nome, então era conhecido como Orelha de Pau, ele tinha ficado órfão de pai e mãe e acabou sendo criado por um homem que vivia à margem, a gente pode dizer assim, embaixo de uma ponte, à margem daquela pequena sociedade no vilarejo. Mas era um homem com princípios éticos muito fortes, Então é um livro que ele é totalmente costurado, alinhavado por essa questão da ética. No livro fala que naquela época o órfão, ele era muito mal visto, não era bem recebido na sociedade. Então, porque a cerâmica era passada, a arte cerâmica, de pai para filho. O menino era órfão e ele se aproxima justamente de um grande mestre ceramista que não tinha um filho, ou seja, ele não tinha para quem passar aquela arte. E aí a relação dos dois vai sendo costurada, desenhada, afirmada no decorrer da história. Fala um pouco dessa condição, do desvio, do abandono, da orfandade, e direcionou o meu olhar para essa questão das fraturas do cotidiano, ou fraturas da vida, quando as coisas não saem exatamente como a gente imagina, tão idealizadas, e o fato de um menino ser um vencedor. E eu comecei a fazer a leitura desse livro em alguns momentos com a minha filha em casa, minha filha adolescente à época. Em alguns dias assim mais nublados ou chuvosos, a gente em casa, aquele finalzinho de tarde, tipo sábado ou domingo, vamos dar uma lida. E o meu desejo de dividir algo que para mim estava sendo muito bom e ela acolhendo, recebendo a leitura que eu fazia, isso foi muito rico. Que nem quando a gente era pequeno, quer dizer, ou melhor, ela era criança, pequenina, e eu apresentava alguns livros, lia para ela à noite, ou contava histórias. Um livro que me emocionou muitas vezes, em várias passagens. Eu acho que ela também se emocionou. Assim, uma leitura intimista, pessoal, e também uma leitura compartilhada. Eu não tinha pressa de acabar, mas eu tinha uma certa urgência de saber a história. É diferente, Eu não tinha pressa, não era uma leitura qualquer. Nitidamente, é uma história muito bem contada. A minha relação com livro e literatura, ela ganhou uma força incrível a partir da leitura dos livros de literatura infanto-juvenil, que me fizeram depois querer estudar, depois escrever para crianças, e poesia ou alguma coisa de prosa, roteiros de televisão, enfim, aí eu fui abrindo outras frentes na minha vida, sem deixar de ser o professor de educação física que eu sempre fui.